Nesta aula, nós vamos responder a uma pergunta que parece simples, mas que muda o modo como toda a nossa fé se organiza. O que é teologia? Muita gente ouve essa palavra e já pensa em algo distante, difícil, reservado a professores e a pastores de terno e gravata. Mas a verdade é que todo cristão faz teologia, mesmo sem perceber. Quando uma mãe ensina o filho a orar, ela está fazendo teologia. Quando cantamos um hino sobre a graça, estamos fazendo teologia. Sempre que falamos de Deus, da salvação ou da Bíblia, estamos afirmando alguma coisa sobre quem Deus é. Então a questão nunca foi se vamos fazer teologia, e sim se a fazemos bem ou mal. Nesta matéria inteira, nós começamos por aqui: entender o que é conhecer a Deus, por que isso importa e como fazê-lo com fidelidade e com humildade. Aula 1.1. O que é teologia e por que ela importa? Vale parar nesta pergunta antes de abrirmos a Bíblia. Muitos respondem sem pensar que teologia é coisa de seminário, de gente que gosta de discussões complicadas e palavras difíceis. Outros até dizem que é melhor evitar, que basta ter fé e amar a Jesus. A resposta que vamos encontrar é bem diferente, e ela toca a sua vida diretamente. Não existe cristão que não seja teólogo. A única escolha que temos é entre uma teologia cuidadosa, fiel à palavra, e uma teologia descuidada, montada de qualquer jeito. Guarde essa pergunta. Ela vai orientar tudo o que veremos. Nesta aula, nós vamos sair com 4 coisas claras. A primeira é entender o que a palavra teologia significa e como grandes autores cristãos a definem. A segunda é reconhecer que todos nós fazemos teologia e por que ela não é um luxo para poucos, mas uma necessidade de toda a vida cristã. A terceira é compreender que só conhecemos a Deus porque Ele mesmo decidiu se dar a conhecer. O nosso saber depende inteiramente da revelação dele. E a quarta é aprender a estudar teologia com humildade, para que o estudo não nos encha de orgulho, mas nos leve a amar mais a Deus e a servi-lo melhor. Se sairmos daqui com esses 4 pontos firmes, teremos um bom alicerce para toda a matéria. Vamos começar pelo sentido da palavra. Teologia vem de 2 termos gregos: theos, que quer dizer Deus, e logia, que quer dizer estudo. De modo simples, teologia é o estudo sobre Deus. O teólogo Charles Ryrie a define como a interpretação racional da fé cristã, isto é, a tentativa de entender a Deus e a sua relação com o mundo. Mas essa nunca foi uma tarefa fácil. Warren Wiersbe lembra que a teologia é uma ciência difícil, porque é a nossa tentativa de conhecer aquele que não pode ser plenamente conhecido, como Paulo reconhece em Romanos, capítulo 11, ao exclamar diante da profundidade da sabedoria de Deus. Veja o tamanho do desafio, o objeto do nosso estudo é maior do que a nossa mente. E é justamente isso que torna o estudo tão sério e ao mesmo tempo tão fascinante. Não estamos analisando uma coisa que cabe em nós. Estamos nos aproximando de alguém que nos excede por completo. Entre as muitas definições, uma das mais precisas é a de Herman Bavinck. Ele diz que a teologia é a ciência que extrai o conhecimento de Deus da revelação dele, que pensa sobre essa revelação sob a orientação do Espírito Santo e depois tenta descrevê-la de um modo que honre a Deus. Reparem 3 coisas escondidas nessa definição. A fonte do nosso conhecimento é a revelação, e não a nossa imaginação. Não inventamos a Deus, nós o recebemos como ele se mostrou. O guia desse estudo é o Espírito Santo, e não apenas a nossa inteligência. Por isso o estudo pede um coração humilde e em oração. E o alvo final é honrar a Deus, e não exibir o quanto sabemos. Uma teologia que perde qualquer um desses 3 pontos já se desviou do caminho. Ouvir a invenção humana, ouvir orgulho, ouvir a mero acúmulo de informação sem adoração. Há um ponto que sustenta tudo o que vamos dizer. Nós não chegamos a Deus por conta própria. Pink coloca isso de maneira direta ao afirmar que a teologia é sempre o efeito da ação reveladora, inspiradora e iluminadora de Deus por meio do Espírito. Ou seja, o verdadeiro estudo de Deus não começa com o nosso esforço, mas com a iniciativa dele em se mostrar. Pense num exemplo simples. Por mais que alguém observe uma pessoa de longe, só vai conhecê-la de verdade se ela se abrir e falar de si. Com Deus é assim, elevado ao infinito. Sem a obra do Espírito, as verdades espirituais nos escapam. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Por isso o estudo da teologia nunca é só um trabalho da mente fria. Ele anda junto com a oração, pedindo que o mesmo Deus que se revelou também abra os nossos olhos para entender. Vale fixar esta ideia. O problema nunca foi decidir se vamos ou não fazer teologia, porque toda vez que abrimos a boca para falar de Deus já estamos fazendo. A questão real é outra: a nossa teologia é fiel à palavra ou está torta? É por isso que ninguém pode se dar ao luxo de dizer que não precisa estudar. Quem não estuda não deixa de ter teologia. Apenas fica com uma teologia mal cuidada, montada de retalhos que ouviu por aí e muitas vezes errada justamente nos pontos que mais importam para a vida e para a salvação. A palavra teologia também serve para falar das diferentes doutrinas da Bíblia, e Charles Ryrie mostra que ela pode ser organizada de vários modos.
Primeiro, por época, a teologia dos primeiros séculos, a da Idade Média, que nasceu na Reforma, e a dos nossos dias. Segundo, por ponto de vista, aqui entra, por exemplo, a teologia arminiana, ligada a Jacó Armínio, e a teologia calvinista, ligada a João Calvino, além de outras. Neste curso interdenominacional, nós vamos apresentar essas tradições com equilíbrio, sem eleger nenhuma como a mais correta, para que cada um pondere à luz das Escrituras. Esse será o nosso método sempre que chegarmos a um ponto em que cristãos fiéis pensam de modo diferente. Terceiro, por ênfase, a teologia bíblica, a histórica, a sistemática, a exegética, a apologética. São recortes diferentes de um mesmo campo, mas o alvo final é sempre o mesmo: conhecer o Deus que se revelou. Alguém pode perguntar, mas essa teologia toda serve para quê na prática? Paulo responde em 2 Timóteo capítulo 3. Ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, para que o servo de Deus fique completo e preparado para toda boa obra. Veja 4 verbos bem concretos: ensinar, repreender, corrigir e educar. A palavra mostra o caminho, aponta onde erramos, nos coloca de volta na direção certa e nos treina para viver bem. Ou seja, ela não foi dada para encher a cabeça de informação, mas para formar a vida inteira, do pensamento até a prática do dia a dia. Estudar as Escrituras com cuidado não é perda de tempo nem orgulho intelectual. É o caminho que Deus escolheu para nos moldar. Esse texto sozinho já derruba a ideia de que o cristão não precisa de teologia. Por que isso é tão importante? Porque não há como conhecer a Deus sem conhecer a palavra dele. Jonathan Edwards falou de forma bem forte sobre isso. Ele disse que, sem conhecimento da teologia, ninguém seria diferente dos pagãos mais ignorantes, que vivem em trevas justamente por não terem sido instruídos nas verdades de Deus. Não é uma questão de ser mais culto ou menos culto, de ter faculdade ou não. É uma questão de luz e de escuridão espiritual. Quando um cristão despreza o estudo da palavra, ele não fica numa posição neutra e segura. Ele fica no escuro a respeito de quem Deus é e vai formando ideias erradas sobre ele sem nem perceber. E como um dos alvos centrais da teologia é justamente conhecer a Deus, abrir mão dela é abrir mão do que há de mais precioso na vida cristã. É como ter uma carta de amor nas mãos e nunca abrir o envelope. A nossa fé precisa convencer não só o coração, mas também a mente. Paulo fala de um culto racional em Romanos, capítulo 12, e Pedro deseja que cresçamos no verdadeiro conhecimento. O cristão não deveria aceitar de coração uma fé que não convence a sua cabeça. E aqui está um perigo bem real. Às vezes a igreja se torna o lugar onde menos se pensa, onde as pessoas são levadas a repetir frases prontas que nunca examinaram. É como um papagaio que fala palavras sem entender o que dizem. Quando chega uma dificuldade, uma perda, ou uma pergunta difícil de um vizinho, essa fé de repetição não se sustenta. Não é isso que Deus quer de nós. Ele nos deu uma palavra que pode ser estudada, entendida e defendida, e nos chama a crer com o coração inteiro e com a mente desperta ao mesmo tempo. Fé de verdade não tem medo de pensar. Vale colocar os dois lado a lado, porque a diferença aparece justamente na hora do aperto. De um lado, há uma fé que se apoia só na emoção do momento. Ela repete o que ouviu sem nunca examinar, e por isso balança quando vem a dúvida, o sofrimento ou uma objeção mais forte, ficando sem resposta diante do falso ensino. De outro lado, há uma fé bem fundamentada, que une o afeto do coração à convicção da mente. Ela conhece as razões daquilo que crê, permanece firme na dificuldade e sabe reconhecer o engano quando ele aparece disfarçado de verdade. Note que a boa teologia não esfria o coração, como alguns temem. Pelo contrário, ela dá raízes ao coração para que o amor a Deus não dependa só do clima do culto, mas esteja firmado naquilo que é verdadeiro. Essa fé pensada tem um efeito prático imediato. Pedro nos manda estar sempre prontos para responder a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós. Repare que ele fala em razão, em explicação. Não diz apenas para termos um sentimento bonito, mas para sabermos dizer por que cremos. O cristão que estuda consegue explicar, com clareza e com mansidão, no que crê e por quê. Quando entendemos melhor as Escrituras, também aprendemos a descrever melhor a nossa fé e ficamos firmes diante das dúvidas dos outros e das nossas próprias que também aparecem. E veja como Pedro termina o versículo. Essa resposta deve ser dada com brandura e respeito. A boa teologia, assim, não afasta o cristão das pessoas nem o torna arrogante. Pelo contrário, ela o prepara para amá-las com a verdade, respondendo com firmeza e com gentileza. Há ainda outro proveito muito prático. Ao se aprofundar no estudo, o cristão firma sua fé sobre a verdade, e não sobre modismos ou sobre a opinião do momento. E acontece algo importante. Quando alguém entende bem aquilo que caracteriza a doutrina correta, aquilo que a igreja chama de ortodoxia, ele passa a reconhecer o que é falso ensino, a heresia. É como quem trabalha num banco e aprende de tanto manusear o dinheiro verdadeiro. Depois, quando aparece uma nota falsa, ele percebe na hora, mesmo sem saber explicar todos os detalhes.
Vivemos num tempo cheio de vozes que falam em nome de Deus dizendo coisas que a Bíblia não diz, muitas delas na internet, prometendo bênçãos e atalhos. Sem teologia, o crente fica indefeso diante delas. Com teologia sadia, ele ganha discernimento para colher a verdade e recusar o engano, sem se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Mas há um cuidado que não pode faltar em nenhum momento. O estudo da teologia pode sim alimentar o orgulho, se formos descuidados. Conhecimento sem amor incha, como Paulo avisa. Michael Horton reconhece esse risco com honestidade. Ele admite que, para muitos, palavras como doutrina e teologia trazem a imagem de gente arrogante, que acha que colocou Deus dentro de uma caixa, tudo explicado pelas suas fórmulas. E ele lembra que somos muito capazes de usar coisas boas com motivos ruins. Por isso conclui com uma frase que precisamos levar a sério. O objetivo da boa teologia é nos humilhar diante do Deus de majestade e de graça. Faz todo sentido. Quanto mais conhecemos a Deus de verdade, menores nos sentimos e mais nos ajoelhamos. Se o nosso estudo está nos deixando cheios de nós mesmos e desprezando os irmãos, alguma coisa saiu errada no caminho. Pense bem no peso disso. Numa frase curta que vale a pena guardar, Sproul resume tudo. Conhecer a Deus é vida e por isso estudá-lo é saúde. Não estudamos a Deus como quem decora uma matéria só para passar numa prova e depois esquecer, e sim como quem se aproxima da própria fonte da vida. Cada verdade que aprendemos sobre ele é como ar puro entrando na alma. O estudo da teologia, quando feito diante de Deus e com o coração aberto, não seca nem endurece. Ele mantém a alma viva e forte, porque nos aproxima daquele em quem está toda a nossa vida. Isso nos leva ao propósito de todo o estudo. A teologia não existe apenas para nos informar, mas para nos formar. Paulo diz em Efésios, capítulo 4, que Deus quer nos levar à maturidade, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o alvo do estudo não é ganhar discussões nem colecionar respostas, e sim nos tornarmos mais parecidos com Jesus no modo de pensar, de sentir e de viver. Uma teologia que aumenta o nosso saber, mas não muda o nosso caráter, ainda não cumpriu seu papel. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. Ela diz no que devemos crer e também como devemos viver. Por isso, conhecê-la não é um detalhe da vida cristã, é o caminho pelo qual Deus nos faz crescer. Estudar a Deus e amadurecer em Cristo são, no fundo, a mesma caminhada. Agora vamos transformar isso em prática, porque verdade que não desce para a vida vira só informação parada. O seu desafio nesta aula tem 3 passos simples. Primeiro, marque um horário fixo na semana para estudar a Bíblia com atenção e comece ainda nesta semana, sem esperar o momento perfeito que quase nunca chega. Segundo, escolha uma verdade sobre Deus que você diz crer, como o fato de Ele perdoar quem se arrepende, e escreva com as suas próprias palavras por que crê nela. Esse exercício simples revela se a sua fé tem raízes ou se é só repetição. Terceiro, quando ouvir um ensino, mesmo vindo de alguém que você admira, compare-o com as Escrituras antes de aceitar, como faziam os cristãos de Bereia, que examinavam tudo à luz da palavra todos os dias. Comece pequeno, mas comece. Vamos reunir o que aprendemos em 5 pontos. Primeiro, teologia é o estudo sobre Deus e todos nós a fazemos. A escolha nunca foi entre ter ou não ter teologia, mas entre fazê-la bem ou mal. Segundo, só conhecemos a Deus porque Ele mesmo decidiu se revelar e é o Espírito quem nos ensina a entender a Sua palavra. Terceiro, a boa teologia afirma nossa fé na verdade, ajuda a reconhecer o erro e nos prepara para responder, com mansidão, a quem pergunta. Quarto, tudo isso deve ser feito com humildade, porque o estudo verdadeiro nos ajoelha diante de Deus, em vez de nos encher de orgulho. E quinto, o alvo final não é o saber pelo saber, mas conhecer a Deus e crescer até a estatura de Cristo. Esses 5 pontos são a base para tudo o que veremos nesta matéria. Se há uma coisa para levar desta aula é esta: conhecer a Deus é vida, e é para essa vida que todo o nosso estudo aponta. Não estudamos para vencer debates, nem para exibir saber diante dos outros, mas para conhecer melhor aquele que nos criou e nos ama, e para nos parecermos cada vez mais com ele. Vimos que todos fazemos teologia e que só a fazemos bem quando partimos da revelação, com humildade e com um coração disposto a obedecer. Na próxima aula nós vamos dar um passo a mais e entender o que é a teologia sistemática, esse modo organizado de reunir tudo o que Deus revelou para termos uma visão inteira e coerente da verdade que Ele nos deixou.